Se você quiser atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você tem que tentar imaginar, para você interpretar eficientemente, você tem que conseguir imaginar tudo o que está acontecendo. Então, olha só. Marlos Menezes por aqui, e hoje a gente vai, como sempre, tentar tratar de como atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Então, olha só, como é que eu quero tratar a questão, o vídeo de hoje? É o seguinte, a gente vai fazer uma série de questões de estatística, mais especificamente questões de média, só média. E média, as questões mais fáceis, média ponderada e média aritmética, aritmética e ponderada. Vamos trabalhar com esses dois tipos de média, que são as questões que mais fáceis que o Enem pode cobrar, ou seja, são as questões que mais podem te aproximar para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Como você já sabe aqui, eu tenho defendido a ideia já há algum tempo da gente trabalhar só por meio de exercícios. A gente trabalhando por meio de exercícios, a gente vê somente a teoria que interessa. Mais que isso, a gente se prepara para interpretar já vendo questões contextualizadas do Enem, que é o que vai cair na prova. Muito mais importante, eu poderia até dizer isso, do que a teoria é você aprender a interpretar as questões, a entender o que a questão está dizendo. Porque se você não entender, como é que você vai aplicar a teoria? Esse talvez seja a dificuldade da maior parte dos alunos. Elas entendem a teoria e falam, pô, não consigo aplicar nada. Por quê? Porque não consegue simplesmente entender o que o problema está pedindo. Não consegue interpretar. Estudando por meio de exercícios, o que acontece? A cada exercício que você faz, você já vai estar se preparando para essa interpretação. Você já está a cada exercício se tornando melhor em interpretar questões. Essa é a ideia. Sem contar que você não vai ter que ver aquele monte de teorias. E você vendo agora aqui essas questões do jeito que elas estão organizadas, né? Eu coloquei um conjunto de questões de média. Você pode ver que a teoria envolvida é praticamente a mesma. É a mesma forma que você faz para você conseguir fazer essas questões de média, é a mesma para todas as questões, tá? Uma pequena diferença entre média ponderada e média aritmética, onde a média ponderada tem o peso. Mas a ideia é a mesma, é como se você estivesse repetindo aquele peso várias vezes e no final somando tudo e dividindo sobre o valor total de itens que você somou, tá? Então, olha só, é essencial que você entenda esse tipo de conteúdo, tá? Eu separei as questões de média mais fáceis que caíram nos últimos Enems aí. Então, eu proponho que você entenda essas questões e depois reproduza essas questões. Depois eu quero que você tente fazê-las sozinho, tá bom? Isso é essencial. Não adianta só você entender. Você entender o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando, é um nível. Mas você vai chegar no nível acima e se preparar realmente para a prova quando você conseguir fazer aquelas questões, não só memorizando o que eu fiz. Eu inclusive, digo para você fazer as mesmas questões que eu estou fazendo aqui, mas não memorizando. Eu quero que você entenda, que você se pergunte o porquê de cada passo que eu estou dando. E aí sim, depois desses porquês todos respondidos, você tenta fazer essas questões sozinho, sem consultar e sem utilizar a calculadora, acertando as contas, inclusive. Aí sim, você vai estar realmente se preparando para você atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Tudo bem? Então vamos fazer a questão número 159 de 2017. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ir direto para o comando da questão. Então vamos lá. Para a gente conseguir 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, vamos direto para o comando da questão. Esse é o primeiro passo do método. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados. Então, olha só, ele quer saber quem vai ficar reprovado, tá? E aí, vamos lá, letra A, apenas o aluno Y, letra B, apenas o aluno Z, letra C, apenas os alunos X e Y, letra D, apenas os alunos X e Z, e letra E, os alunos X, Y e Z, tá? Agora, o primeiro passo para eu atingir os 847, para interpretar de maneira eficiente, é ler o comando da questão. Com isso, eu já coloco no meu cérebro o que a questão está me pedindo. Atenção para o que ele quer, os reprovados, ele não quer os aprovados. E agora eu associo, o segundo passo do método é o seguinte, eu associo esse comando ao que ele me deu na questão. No caso, ele me deu uma tabela aqui. Uma coisa que, sem precisar isso antes de eu precisar ler o enunciado como um todo. Então, vamos aqui, ó. Aluno X,
ele me deu as notas, que me parece ser as notas nas provas aqui, da primeira à quinta prova. Ele me deu as notas dos alunos X, Y e Z. Tá? E aí, ele quer saber quais alunos ficaram reprovados. Vamos aos critérios que ele me deu. Vamos lá. 3 alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Então, vai ter que ter uma média maior ou igual a 6. Deixa eu circular melhor esse 6 aqui para não ficar isso. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então, beleza. Cada aluno tirou em cada prova, tem ali. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a média aritmética? Média aritmética é só somar todos os itens que ele me deu e dividir pela quantidade de itens que eu tenho, né? No caso aqui, somar todas as notas das provas de cada aluno e dividir pela quantidade de notas que eu tive. Então, vamos começar aqui pela média do aluno X. Qual foi a média do aluno X? Média do aluno X eu posso somar 5 mais 5 mais 5. Poderia ter escrito 3 vezes 5, né? Daria 15. Mais 10. Mais 6, tudo isso sobre 5. Né? 5 mais 5 mais 5, 15. Mais 10, 25. Mais 6, 31. Então, aqui, o aluno X teve 31 sobre 5. Esse aluno aqui, ele foi reprovado? Ele não foi reprovado. Por quê? Porque a nota dele, a média dele, deu maior. Isso daqui é maior do que 6. Por que eu sei que é maior do que 6 sem eu fazer conta? Porque se eu tivesse 30 dividido por 5, eu acharia exatamente igual a 6. Se eu tenho 30 e divido por 5, eu acho 6. Se eu tenho 31 e divido por 5, eu vou achar um número maior do que 6. Então, esse aluno não foi reprovado. Tá? Vamos agora para o aluno Y. Aluno Y, vamos lá. 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5. 4 mais 9 mais 3 mais 9, mais 5, todo mundo dividido por 5. Quanto vai dar isso daqui? Vamos lá. 9 mais 9, 18, mais 3, 21, mais 4, 25, mais 5, 30. Então, aqui eu vou ficar com 30 sobre 5. 30 sobre 5. Aqui você pode perceber, para eu fazer essa conta de cabeça, não necessariamente eu tenho que ir na ordem, tá? Eu poderia fazer aqui, ó, 4 mais 5, 9. Aí vai ficar 3 vezes 9, que dá 27. Né? Porque ficou o 9 do 4 mais 5, esse 9 e esse 9. 3 vezes 9, 27, mais 3, 30. Outra forma de fazer. Esse aluno, ele foi aprovado ou reprovado? Foi aprovado, porque a média dele ficou exatamente igual a 6. Então, esse aluno ele foi aprovado. Vamos agora olhar o aluno Z. O aluno Z de zebra. Será que vai dar zebra nesse aluno aí? Será que ele vai ficar reprovado? Vamos ver. 5 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6. 5 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6. Todo mundo sobre 5. Vamos lá. Aparece o 5 3 vezes. 3 vezes 5, 15. 15 mais 6 dá 21. Mais 8, 29. Então, a média desse aluno será 29 sobre 5. Olha só, se 30 dividido por 5 dá exatamente igual a 6, se eu tiver 29 dividido por 5, então eu vou encontrar um número que vai ser menor do que 6. Menor do que 6, opa, encontrei um aluno que foi reprovado. Agora eu vou para as alternativas, olha lá. Letra B de bola, apenas o aluno Z foi reprovado. Os outros dois foram aprovados nesse curso de inglês. Letra B de bola, tudo bem? Então, as questões de média, a teoria em si envolvida não é difícil. O que pode complicar um pouco é a interpretação da questão como um todo. Essa questão era considerada fácil, então essa questão é essencial para você chegar bem próximo para atingir os 847 pontos em matemática no Enem.
Então, fique de olho, fique ligado. Questão número 167 de 2016. Vamos lá. Direto para o comando da questão, que, aliás, é o primeiro passo do método para você interpretar as questões e assim se aproximar dos 847 pontos em matemática no Enem. O objetivo aqui é atingir os 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria. Então, vamos colocar já na cabeça qual é o comando da questão, que a questão está te pedindo. Então, vamos lá. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Então, ele quer saber a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Qual mês? É isso que ele quer saber. Tá? Então, o primeiro passo do método, vamos lá. Vamos olhar as alternativas aqui. Em algarismos romanos, né? Letra A, 1, letra D, 2, letra C, 4, letra D, 5 e letra E, 7. Cuidado que ele pulou o 3 aqui e pulou o 6 também, né? Mas tudo bem. Então, tendo o comando da questão na cabeça, agora que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que associar esse comando da questão à tabela que ele me deu aqui. Esse é o segundo passo do método para você atingir os 847 pontos em matemática. Então, vamos lá. Ele me deu os meses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e me deu os lucros de cada um desses meses. Tá? Beleza. Agora, com isso na cabeça, vamos ler o enunciado como um todo. Vamos lá. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Então, vamos lá. Ele me deu os lucros dos últimos 7 meses da empresa aqui em milhões de reais. Atenção a todos os detalhes que ele me dá aqui. Esse lucro está em milhões de reais. Tudo bem. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes, ou seja, os 2 meses à frente, né? Os 2 meses à frente, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Então, olha só, ele vai comprar a quantidade de matéria-prima no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nos últimos 7 meses. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a média aqui e depois, nos outros 2 meses, ele vai comprar a mesma quantidade que foi a mesma quantidade do que mais se aproximou do lucro. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a média. Como é que eu faço para calcular essa média? Eu vou chamar de M aqui. Para eu calcular a média, eu tenho que somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores. Como eu tenho 7 valores aqui, eu vou somar todos eles e dividir por 7. Assim que eu encontro a média aritmética. Como ele falou só média, então trata-se de uma média aritmética. Então vamos lá. 37 mais 33 mais 35 mais 22 mais 30 mais 35 mais 25. Certo? Eu tenho que somar tudo isso daqui e dividir por 7. São 7 valores. Então vamos lá, vamos pegar um rascunho, vamos somar isso aqui com calma. Vamos lá. 37, vou armar aqui, 37 mais 33 mais 35 mais 22 mais 30 mais 35 mais 25. Vamos ver quanto que a gente vai encontrar aqui. 7 mais 3, 10, mais 5, 15, mais 2, 17, mais 5, 22, mais 5, 27. Então, aqui deu 27, sobem 2 aqui. 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 2, 13, mais 3, 16, mais 3, 19, mais 2, 21. Então, isso aqui deu 217. Então, o que eu tenho que fazer é 217 dividido por 7. Então, isso aqui vai ser igual a 217 sobre 7.
E agora eu vou arrumar essa continha para eu fazer aqui do lado. 217 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Para 21 nada, baixo agora o 7. 7 dividido por 7 dá 1. 7 vezes 1, 7 para 7, nada. Então, a média, ela foi igual a 31. Então, isso aqui foi igual a 31. Agora, ele quer saber qual desses meses teve o mais próximo de 31. Qual foi? Quem se aproximou mais de 31 foi o mês 5, né? Que é o 30. Então, isso daqui me remete ao mês 5. Isso está na alternativa de letra D, de dado. Tudo bem? Então, olha só. Resumindo a questão, o que a questão queria? Eu peço sempre para você, se você quiser atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você tem que tentar imaginar, para você interpretar eficientemente, você tem que conseguir imaginar tudo o que está acontecendo. Então, olha só, ele teve uma série de valores que me deram os lucros nos últimos 7 meses, certo? E ele vai encontrar, ele pediu para você comprar nos meses subsequentes a quantidade de matéria-prima que ele vai contar, ou seja, de material que ele vai utilizar para trabalhar. Essa quantidade de matéria-prima ele vai ser igual ao que mais se aproximou da média, ao mês que mais se aproximou da média. Então, eu calculei a média dos lucros, a média do lucro deu 31 milhões. Essa foi a média nesses últimos 7 meses. Desses 31 milhões, qual foi o mês que mais se aproximou dos 31 milhões? Quem chegou mais próximo dos 30 milhões foi o mês 5, que fez 30. Depois do mês 5 foi o mês 2, que foi 33. Mas 33 está mais distante de 31 do que 30. 30 está mais próximo e esse 30 ele apareceu justamente aqui no mês 5. No mês 5 foi o que eu tive 30. Então, ele vai comprar a quantidade de matéria-prima, a mesma quantidade de matéria-prima para os 2 meses subsequentes, ou seja, nos meses seguintes, a mesma quantidade de matéria-prima que ele comprou no mês 5. Então, por isso que eu marquei letra D de dado nessa questão. Tudo bem? Questão número 180 de 2016. Vamos lá, direto para o comando da questão. O que me diz o comando da questão? Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho? Então, ele quer saber o lucro mínimo no mês de junho em milhares de reais para o gerente continuar no cargo no próximo semestre. E aqui eu vejo as alternativas, né? 26, 29, 30, 31, 35. Lembrando que todos esses valores aqui estão em milhares de reais. Então, 26 mil reais, 29 mil reais, 30 mil reais, 31 mil reais e 35 mil reais. Agora, com o comando da questão em mente, né? Que é o primeiro passo de interpretação para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você associa isso à tabela que ele deu no problema. Então, vamos lá. Ele me deu janeiro, 21, fevereiro, 35, março, 21, abril, 30 e maio, 38. Esses foram os valores e ele quer saber qual seria o lucro mínimo dessa empresa em junho, tá? Com isso em mente agora, vamos ler o enunciado da questão. Vamos lá. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo 30 mil reais, se for no mínimo 30 mil reais, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso. Então, em milhares de reais. A empresa, ele já está me dando essa tabela em milhares de reais. A mesma coisa que ele me pediu na questão. Então, vamos lá. Qual o segredo da questão? Eu tenho que calcular a média, inclusive junho, e essa média tem que dar maior ou igual a 30 mil reais. Como ele quer o mínimo valor possível que ele pode ter em junho, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer com que essa média seja igual a 30 mil reais. Então, olha só, vamos escrever isso daqui. Ó. A média que eu vou calcular, deixa eu escrever de cinza aqui, a média que eu vou calcular, ela tem que ser igual, no meu caso aqui, a 30
30 mil reais, vou colocar só 30, tá? Todos os valores estão em milhares de reais, então eu posso colocar sem o 1.000. Então vai ser só 30. E ela vai ter que ser igual a quem? Essa média? Ela vai ter que ser igual a todos esses valores aqui, mais o de junho, dividido por 6, que é a média do semestre. Ó, de janeiro a maio eu tenho 5 valores, somando com o de junho eu tenho 6, e isso vai me dar a média do semestre. Então vamos lá, vai ser 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38, tudo isso daqui, mais 38 mais J, que eu vou botar aqui, né, que é a média de junho, tudo isso dividido por 6, isso daqui vai ter que ser igual a 30. E o que eu quero aqui é encontrar esse valor de J, que é justamente a média mínima de junho. Como é que eu faço? Eu posso já fazer duas ações aqui. Eu posso somar todos esses números aqui e, ao mesmo tempo, esse 6 aqui que está embaixo, eu passo para o outro lado multiplicando. Por que eu faço isso? Porque eu quero isolar o J, eu quero descobrir o J. Então, aos poucos, eu vou tirando todos os números que estão do lado, do mesmo lado que J, porque no final o meu objetivo é encontrar J igual a um determinado valor. Então, aqui, ó, 6 vezes 30, quando eu multiplicar, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 30, então, 180. Então, eu vou ficar com 180 igual ao quê? A essa soma aqui, que eu vou fazer no meu rascunho aqui do lado. Ó. Vamos lá. 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38. 38. Vou somar isso daqui tudo, vamos ver quanto vai dar. Ó, 5 mais 1, 6, mais 1, 7, mais 8, 15. Vai 1. 2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 2, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Então, isso aqui deu 145. Então, o que eu vou ter aqui? 180 igual a essa soma aqui, 145. Mais J. O meu J agora vai ser igual ao quê? Vai ser 180 menos 145, quando eu passar para o outro lado. Então, eu posso escrever aqui, ó, J vai ser igual a 180 menos 145. Essa conta dá para eu fazer de cabeça. Por quê? Porque se fosse 180 menos 140, daria 40. 140 para chegar a 180 é 40. Só que eu tenho 145 para chegar a 180, então é 35. Então, isso daqui vai ser igual a 35 mil reais. 35 mil reais é o que eu encontro na letra E de elefante. Só um detalhezinho aqui importante, muito importante para você fazer, ao fazer essas contas, é o quê? É você tentar se acostumar a fazer as contas de cabeça. Tentar fazer as contas de cabeça. Por que isso? Isso no teu treino, quando você estiver treinando, vai ser muito importante, porque a cada conta de cabeça que você vai fazendo, você vai ficando mais fácil de você entender a questão como um todo. Quer dizer, de você acertar essas questões, de você fazer as questões mais rapidamente. Não só o entendimento, né, da questão. É mais do que isso, né? Na verdade, o entendimento você tira da interpretação. Mas quando você faz as contas de cabeça, essa velocidade, você vai lucrar muito na hora da prova do Enem. Então, se acostume a tentar fazer essas contas de cabeça o mais rápido possível, alguma dessas continhas. Agora, olha só, essas contas aqui eu poderia até ter feito de cabeça também, mas eu resolvi armar aqui para a gente não errar. Tá? Lembrando que as contas são essenciais para que você atinja os 847 pontos. O que adianta interpretar muito bem, entender tudo muito bem, equacionar e resolver muito bem? Se você errar em uma continha, você já você não vai encontrar a resposta. Isso vai te afastar dos 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Então, beleza. Questão número 150 de 2014. Vamos lá, mais uma vez. Primeiro passo do método e direto para o comando da questão. Então, vamos lá. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Então, a menor nota que ele quer saber. A menor nota que o candidato 2, né,
deverá obter na prova final de Química para vencer a competição. Então, ele quer Química para vencer a competição. Então, vamos lá. Isso, começar pelo comando da questão é essencial para você atingir os 847 pontos em matemática. Então, coloque já o que a questão está pedindo para dentro da sua cabeça. E agora eu vejo as alternativas aqui, ó, 18, 19, 22, 25 e 26. Essa é a menor nota. O primeiro passo do método já foi dado. Esse primeiro passo é ir direto para o comando da questão e entender o que a questão está me pedindo. Beleza. O segundo passo do método é eu associar esse comando da questão a algum elemento que foi me dado na questão, que seja visualmente mais fácil analisar, e esse elemento foi a tabela. Olha aqui, ó, na tabela ele me deu, ó, candidato 1, Química 20 e Física 23. Candidato 2 em Química, X, em Física 25. Candidato 3, ó, Química 21, em Física 18, tá bom? E ele quer saber exatamente quanto vale esse X, provavelmente. Por quê? Ele está me pedindo quanto deverá obter na prova final de Química. E é esse X aqui, ó, que está me dando. Ele não me deu o valor do candidato 2, quanto o candidato 2 obteve na prova final de Química. Então, beleza. Agora, vamos ver todo o enunciado com calma. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4, atenção a isso, e 6 para elas. Ou seja, Química vai ter peso 4, né? Finais de Química e Física. Química tem peso 4 e Física peso 6. Vou colocar aqui, ó, um 4zinho aqui só para dizer que é o peso de Química e 6 aqui é o peso de Física, tá? As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Então, beleza, tem aqui os finalistas e ele quer saber quem tiver a maior média é o campeão. E as médias são sempre provas, são notas. Ele me falou que as notas das provas são sempre números inteiros. Números inteiros. Então, não vou ter números quebrados, né? Números com vírgulas para essas notas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou encontrar primeiro a média do candidato 1. Vamos lá. Qual foi a média do candidato 1? A média do candidato 1 vai ser 4 vezes 20, porque é uma média ponderada, né? Mais 6 vezes 23. 6 vezes 23. Tudo isso dividido por 10, né? Porque é a soma de 4 mais 6 por 10. Então, vamos lá. 4 vezes 20, vamos ver se a gente consegue fazer. 4 vezes 20 dá 80. E 6 vezes 23, 6 vezes 20 dá 6 vezes 20 dá 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 20 dá 120. E 6 vezes 3 dá 18. Então, tem que fazer 120 mais 18, que dá 138. Tudo isso dividido por 10. Esse 10 vai facilitar na minha divisão, né? Lembrando aqui, só um detalhezinho, eu não posso cortar esse 0 com esse 0 aqui do 80, por quê? Porque está numa soma. Só poderia cortar se fosse uma multiplicação. Então, vamos lá. 80 mais 138. Se fosse 80 mais 120, daria 200. E eu tenho 18 a mais, né? Então, aqui vai dar 218. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a 218. Porque 120 mais 18 dá 138, né? Então, eu passei 18 de 120. Se fosse 80 mais 120, daria 200. 218 dividido por 10. Então, aqui, a média do primeiro candidato. Quando eu divido por 10, só basta andar com a vírgula uma vez. Se eu tenho 218 dividido por 10, isso aqui vai dar 21,8. Essa é a média do primeiro candidato. Média do primeiro candidato. Beleza? Beleza. Agora, olha só, vamos calcular a média do segundo candidato. Como é que eu faço para calcular a média do segundo candidato?
eu tenho que somar x mais 25, mas eu não sei. Eu não sei quanto é x. Então, vamos direto para a média do terceiro candidato aqui. Né? Vamos para a média do terceiro do candidato, que vai ser 4 vezes 21 mais 6 vezes 18. 6 vezes 18. Tudo isso sobre 10. Né? 4 mais 6, 10. 4 vezes 21. Quanto vai dar isso aqui? Ó? 4 vezes 20 dá 80. E 4 vezes esse 1zinho dá 4. Então, 4 vezes 21, 84. E agora, 6 vezes 18. 6 vezes 10 dá 60. E 6 vezes 8 dá 48. 48. Então, 60 mais 48, 60 mais 40 dá 100. Então, 60 mais 48 dá 108. 108. Tudo isso dividido por 10. Então, vamos lá. 84 mais 108. 84 mais 100 dá 184. E 184 mais 8 dá quanto? 184 mais 8 dá 192. Então, isso aqui seria igual a 192 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a 19,2. 19,2. Tá. Agora, olha só. O candidato 2, ele quer vencer a competição. Ele quer vencer a competição. Se ele quer vencer a competição, o que tem que acontecer? A média dele, a média do candidato 2, tem que ser maior do que 21,8. Tem que ser maior do que 21,8. Certo? Então, vamos lá. Maior, tem que ser maior, não pode ser igual. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Olha o que eu vou escrever aqui. Eu tenho que escrever o seguinte, que 4... Vamos calcular a média do candidato 2. Ó. 4 vezes x, né? 4, que é o peso da disciplina química, vezes o x, que foi quanto ele tirou, mais 6 vezes 25. 6 vezes 25. Isso tudo sobre 10. Isso daqui tem que ser maior do que 21,8. Se ele tiver uma média maior do que 21,8, ele é o campeão. O candidato 2 ele vai ser o campeão. Então, vamos lá. Vamos fazer por partes aqui. Ó. Quanto é 6 vezes 25? 6 vezes 25. Vamos lá. 4 vezes 25 dá 100. 4 vezes 25 dá 100. Só que eu tenho que fazer 6 vezes 25. Então, eu tenho que somar mais 25, mais 25. Então, 6 vezes 25 dá 150. 150. Tudo bem? Então, aqui, ó. Agora, esse 10 aqui que está embaixo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Por quê? Porque eu tenho que isolar o x, né? Então, eu tenho que jogar todo mundo para lá. E eu jogo primeiro esse 10 que está dividindo todo mundo. Se ele está dividindo desse lado, eu passo ele para o outro lado multiplicando. Então, aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 4x mais 150 vai ter que ser maior do que 218. 4x mais 150 maior que 218. Eu vou ficar com 4x tendo que ser maior do que 218 menos 150. 4x tem que ser maior do que 218 menos 150. Vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui separado para eu não ter risco de errar. Vamos fazer devagar aqui. Ó. 218. Deixa eu ver se está saindo legal aqui na câmera. Menos 150. Vamos fazer pequenininho aqui. Ó. 218 menos 150. 8 menos 0, 8. Né? 1 menos 5 não dá, pega emprestado. Então, fica 11 menos 5, que dá 6. E aqui, o 2, como emprestou lá para todo mundo, emprestou para 1, na verdade, ele se transforma em 1, fica 1 menos 1, 0. Então, isso aqui dá 68. Então 4x tem que ser maior do que 68. Agora, o que eu tenho que fazer é 68 dividido por 4, né? O x tem que ser maior do que o 68 dividido por 4, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. 68 dividido para 4. Primeiro eu baixo 6. 4 vezes 1, 4. Para chegar a 6, faltam 2.
depois eu baixo o 8. 4 vezes 7, 28, para chegar a 28 nada. Então, o x, para ele ser campeão, o x tem que ser maior do que 17. Ou seja, a nota em química tem que ser maior do que 17. Então, logo, se tem que ser maior que 17 e todas as notas têm que ser números inteiros, então o x tem que ser igual a 18. Essa é minha resposta. E essa resposta eu encontro justamente na alternativa A de água, certo? É uma questão que deu um pouquinho mais de trabalho que as outras, mas é uma questão considerada fácil. Então, olha só, você acertar essa questão na hora da prova vai te facilitar, vai te aproximar demais para você atingir os 847 pontos de matemática no Enem. Então, não deixe pontos na mesa. Esses pontos são essenciais para que você atinja os 847 pontos. Olha só, eu fiz agora uma questão de média ponderada. Média ponderada é só colocar os pesos e o denominador, eu divido tudo isso, né, no caso, pela soma dos pesos. Aqui, ó, foi o 10 que eu coloquei aqui. E aí, assim que eu encontro média ponderada. Então, fazer média ponderada é bem próximo de fazer média aritmética, são bem parecidos. As questões de média, de uma maneira geral, são questões que não exigem muito da teoria, exigem mais da interpretação. Aliás, as questões do Enem, de uma maneira geral, elas exigem muito da interpretação, que você interprete a questão da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, beleza. Questão número 144 da prova de 2016. Vamos lá. Vamos direto para o comando da questão. O que me diz o comando da questão? Para entender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é, então, vacina contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês. E aqui tem as alternativas: 156, 180, 192, 264, 268. Agora, olha só, quando eu olho, o primeiro passo para você atingir os 847 pontos, essa interpretação, a forma que você interpreta, né, para atingir os 847 pontos é indo direto para o comando da questão. Porque aí você já, desde o início, já coloca na cabeça o que a questão está te pedindo. O segundo passo do método é o quê? É você associar isso a alguma coisa que seja bem visual na questão. E o que é que você consegue visualizar com facilidade aqui? Ó? Primeiro mês 21, segundo mês 22, terceiro mês 25, quarto mês 31 e quinto mês 21. Isso daqui não deve ser a quantidade de vacinas, imagino eu, né? Por quê? Porque está bem diferente do que apareceu nas minhas alternativas. Mas, de qualquer forma, vamos agora ler o enunciado com isso. Vamos lá. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. E é verdade. Tá? Quantidade de vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Olha só que interessante. Ó. Aplicadas. Então, pelo simples fato de você ter olhado as alternativas aqui e comparados os valores das alternativas com isso, o que eu falei? Que isso aqui não deve ser a quantidade de vacinas que foram adquiridas. Né? O que ele quer é o seguinte: quantidade de vacinas que o posto de saúde deve adquirir, que é o que ele quer. Olha os números. E não a quantidade de vacinas que ele deve aplicar. Certo? Isso aqui foram as quantidades de vacinas, quantidade de vacinas aplicadas. Atenção. Então, vamos lá. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas no primeiro mês. Beleza. Contra a febre amarela em estoque. A política de reposição de estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, que, aliás, é o que ele está pedindo. No início do 6º mês. De tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais das vacinas aplicadas. Olha aqui, ó. Nos últimos 5 meses. Então, para atender essas condições, ele quer saber a quantidade de vacinas que vão ser adquiridas no 6º mês. Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, é calcular a média dos últimos 5 meses. Então, vou botar aqui, ó, média,
a média dos últimos 5 meses. Como é que eu vou calcular essa média? Essa média ela vai ser igual a, vamos lá, 21 mais 22 mais 25 mais 31 mais 21. Tudo isso daqui dividido por 5. Essa é a média. Fazendo dessa forma, eu encontro a média dos últimos 5 meses. Então, vamos lá para o meu rascunho. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 21 mais 22 mais 25 mais 31 mais 21. 5 valores aqui. Então, vamos lá. 1 mais 2, 3, mais 5, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. Então, 10 vai 1, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10, mais 2, 12. Isso aqui deu 120. Né? Que deu 120. Então, isso aqui vai ser igual a 120 sobre 5. Olha só, se fosse 100 dividido por 5, daria 20. Né? 100 dividido por 5 dá 20. Né? Agora, 120 dividido por 5 vai dar 24. Né? Porque eu boto mais 4 aqui na minha conta, né? 5 vezes 20 dá 100 e 5 vezes 4 dá 20. Então, isso daqui, isso aqui vai ser igual a 24. 24, então, é a média nos últimos 5 meses. Só que, olha só, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média da quantidade mensais das vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Agora, olha só, muito cuidado. Quanto tem que ter em estoque? É o que eu vou calcular agora. Em estoque, pelo que a questão está me dizendo, em estoque, eu tenho que ter 12 vezes 24. É o que a gente vai fazer aqui no meu rascunho. Vamos lá. Vamos fazer 24, né? Vezes 12 ou 12 vezes 24. Quanto que vai dar isso daqui? Ó? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 24 vai dar 24. Vai dar 8, 8 e 2. 288. Então, a quantidade em estoque de vacinas vai ter que ser igual a 288. Né? Isso no início do 6º mês. Só que olha só, no início do primeiro mês, quantas vacinas ele tinha? Ele tinha 228 vacinas. Aí ele foi gastando todas essas vacinas aqui, não foi? Gastou. E olha aqui, ó, quanto ele gastou. Já fiz essa soma, deu 120. Então, no início do 6º mês, quanto ele tinha em estoque? Então, vamos lá. Estoque no início do 6º mês. Quanto é que ele tinha em estoque no início do 6º mês? Ele tinha 228 vacinas, menos as vacinas que ele já tinha, que ele utilizou nos 5 meses, que é 120. 120. Vamos lá, fazendo essa conta de cabeça, quanto vai dar? 228 menos 100 dá 128. 128 menos 20 dá 108. Então, 108 é a quantidade de vacinas que ele tem no estoque no início do 6º mês. Mas ele tinha que ter quanto? Ele tinha que ter 288. Então, essa diferença aqui de 288 menos 108 é quanto ele tem que adquirir. Então, eu tenho que fazer essa subtração aqui, ó. 288 menos 108. E essa conta dá para fazer de cabeça. 288 menos 108. Vamos lá. 288 menos 100 dá 188. E menos 8 dá 180. Então, essa subtração aqui vai dar
180, que é a quantidade de vacinas que ele tem que adquirir. Então, isso aqui está na letra B de bola. Então, olha só. O mais importante é você organizar toda essa informação que você está adquirindo e entender o problema como um todo. Você vê que tem alguns detalhes nesse problema, né? Ele falou que o estoque inicial lá antes de aplicar as vacinas era 228 vacinas. Primeiro ponto. Ele falou que tem que ter no estoque 12 vezes a média dos últimos meses. Então, o que eu fiz? Tive que calcular toda a média, multiplicar por 12. Isso era quanto eu tinha que ter no estoque. Estoque ideal. Esse estoque aqui, ó, 288, é o que eu tinha que ter. Só que lá no início, eu tinha um estoque, que era 228. Como ele gastou todas aquelas vacinas, eu tive que fazer 228 menos 120. Encontrei 108. E aí, a diferença entre o meu estoque ideal, que é 288, né? Que é 12 vezes a média, e o meu estoque que eu tenho, o atual, é quanto eu tenho que adquirir. E foi isso que eu fiz. Eu fiz essa subtração e encontrei 180, letra B de bola. Tudo bem? Então, pessoal, foi isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Foram essas questões de média que eu fiz, né? Fiz hoje, para que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem, considerando que essas questões são consideradas fáceis de média. Então, seria bom que você entendesse todas elas. Mesmo assim, eu coloquei no nível de... Eu fui aumentando o nível de dificuldade conforme fui passando o vídeo. A última questão tem um nível de dificuldade um pouco maior do que o do primeiro. É importante que você entenda tudo isso, porque olha só, não é só, você pode ver pela última questão que eu fiz, que não é só uma questão de média, a questão de interpretar a questão pesa muito. Você vê que a questão do Enem, as questões do Enem, elas te dão uma quantidade de dados grande, né? E você tem que conseguir organizar aqueles dados, equacionar aqueles dados, que é o quê? Você transformar tudo aquilo que está em português para uma linguagem matemática, transformar no meio de uma equação, para que você possa resolver, então, o problema. Então, olha só, e sem contar o fato também de que as contas são muito importantes nisso tudo. Você aprender a fazer as contas cada vez mais rápido e sem errar na primeira vez é muito importante. Então, melhor ainda do que fazer as contas rápido é fazer as contas sem errar. Porque o que adianta você fazer rápido se você errar o resultado? Então, eu quero que você treine fazer contas de cabeça. Mas melhor é você fazer as contas no papel e acertar do que tentar fazer de cabeça e errar no dia da prova. Então, treina agora as contas de cabeça. Conforme você treina, você vai ficando cada vez melhor, né? Mas o mais importante disso é você não usar a calculadora para fazer essas contas. E também treine a sua interpretação. Como é que você vai treinar a sua interpretação? Você treina a interpretação fazendo questões. Ah, mas eu travo nas questões mais fáceis. Tudo bem, não tem problema. O importante é que você aprenda essa dinâmica de estudar por meio de exercícios, que é o quê? Você primeiro veja esses exercícios aqui que eu estou fazendo e depois você tente reproduzir sozinho, tente fazer sozinho. Não necessariamente é uma reprodução, porque eu não quero que você memorize o que eu fiz. Quero que você entenda o passo a passo que eu utilizei para chegar na resposta. E com esse passo a passo, eu quero que você faça a questão sozinho. Não basta só entender o que eu estou fazendo. Você só vai realmente entender depois que você praticar, que você fizer essa questão sozinho, sem consulta e sem calculadora. Tudo bem? Então, mais uma vez, ficamos por aqui. Espero que você continue estudando. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, quero que você compartilhe com quem você acha que ele poderia ajudar. E eu gostaria que você fosse a fundo em todos esses problemas, todas essas questões que eu estou dando aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você poste. Quero te ajudar da melhor maneira possível. Tudo bem? É isso então, um grande abraço, continue estudando.